Bom, meus amados irmãos, voltamos aqui então, né, para nossa segunda parte, né, da nossa aula. E nós vamos falar agora aqui sobre, tá na página de número 48 aí da nossa apostila, o exílio e o cativeiro babilônico, tá? Página de número 48. Vamos ler então? A destruição de Jerusalém e o exílio para a Babilônia, que se deu no ano 586, daqui a pouco nós vamos compreender mais um pouquinho isso aí, representam o clímax do juízo de Deus sobre a infidelidade de Israel depois de séculos de idolatria, injustiça social e rejeição à palavra dos profetas. O Senhor permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistasse Judá, destruísse o templo e deportasse os líderes do povo. Então vamos ver lá, irmãos. Vamos parar aqui. Vamos ver lá qual foi o motivo do exílio de Judá, né? Nós falamos lá em 2 Reis sobre o motivo do exílio de Israel. Agora nós vamos falar sobre o motivo do exílio de Judá. Então vamos lá, 2 Crônicas. Vamos lá, vamos abrir aqui. 2 Crônicas, capítulo de número 36. E nos seus versículos 17 ao 20. Só para nós entendermos aqui esse 17 ao 20. Tá, queridos? Então, ó, só para nós entendermos esse mistério aqui. Então, eu vou projetar aqui para vocês verem. Tá? Olha lá, ó. 2 Crônicas. Tá lá, ó. 17 ao 20. Deixa eu voltar lá só para mim. Esse aqui, olha lá. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e os entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e os seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios, queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada da Babilônia fizeram-se servos dos seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Então tá aí, queridos, o motivo pelo qual o reino, né, de Judá, mais uma vez vinculada à rebeldia, à desobediência, né, à idolatria, à rebelião costumaz. Então, vamos voltar aqui então para a nossa apostila. Só li o texto aí para vocês entenderem, tá? Isso aqui é importante a gente compreender, tá aí no segundo parágrafo da página 48. O exílio ocorreu em 3 deportações principais, que foram respectivamente nos anos de 605, 597 e 586. Por que é importante isso aqui, irmãos? Porque foram 70 anos de cativeiro. Porém, se você começar a contar o cativeiro a partir da destruição de Jerusalém, não vai dar 70 anos. Por quê, irmãos? Porque a destruição de Jerusalém foi em 586 e o retorno do povo pelo decreto de Ciro foi em 536. Então a conta aí fica fácil. 586 menos 536 dá 50 anos. Mas não foi 50 anos. Na verdade, a data correta mesmo é 606. Aí sim, se você pegar 606 a.C. para 536, aí vai dar 70 anos cravado. Então, por quê, irmãos? Porque em 606 foram os jovens mais seletos para a Babilônia. Para quê? Para assumirem cargos de proeminência na Babilônia, porque o reino babilônico ele crescia de maneira avassaladora, de maneira assustadora. E aí você vê isso claramente lá no livro do profeta Daniel, onde Daniel e os seus 3 amigos, né, Azarias, Misael e Hananias, que tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio Daniel também teve o seu nome trocado, né, de Daniel para Beltesazar, tá?
Lembrando que esses nomes eram tudo nomes pagãos, tá? Mas enfim, você vê que esses jovens, Daniel, por exemplo, irmãos, ele era um dos principais, ele era um dos príncipes da Pérsia, né? Então, Daniel, ele assumiu o cargo de proeminência, os seus 3 amigos também. Então, essa primeira leva, em 606, foram levados jovens para ocupar cargos de proeminência na corte babilônica. A segunda leva foram os bons figos, que foi profetizado por Jeremias. Foram uma leva de 10.000 exilados que ficaram acampados às margens do rio Quebar, na Babilônia. Dentre esses estava o profeta Ezequiel. Você pode ver lá que quando você começa a ler o livro de Ezequiel, quando ele tem a visão, ele fala que ele estava às margens do rio Quebar, juntamente com os exilados na Babilônia. Então, tanto Daniel como Ezequiel profetizaram do cativeiro de Babilônia. Tá, meus irmãos? E aí, a terceira, aí foi catastrófico, foi do jeito que nós lemos ali, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, e em Jeremias 22, em Jeremias 52 também você vai encontrar também, como se deu, mano, é uma das páginas mais tristes da história do povo judeu, é a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor. Inclusive, foi escrito um livro da Bíblia todo dedicado a essa questão, em memória à destruição de Jerusalém, que é o livro de Lamentações de Jeremias, com os seus 5 capítulos, trata ali detalhadamente como se deu essa destruição, irmãos, tá? Então, isso é importante. Aí fala, né, que levou a elite política, militar, religiosa de Jerusalém para a Babilônia. A perda da terra, do templo e da monarquia foi devastadora. Parecia o fim das promessas da aliança, como lamenta o salmista, né, no Salmo 137. Veja que no Salmo 137, irmãos, os babilônios pediam para os judeus cantarem um cântico de Sião. Mas eles falavam o seguinte: junto aos rios da Babilônia, ali nos sentávamos, chorávamos quando nós lembrávamos de Sião. Porque dizia para nós, completando o salmo, cante para nós um cântico de Sião, e eles diziam: como cantaremos um cântico de Sião em terra estranha ou em terra estrangeira? Então, esse era o sentimento dos exilados, tá, irmãos? Na Babilônia, Israel, né, no caso, Judá enfrentou uma crise espiritual. Como servir a Deus em terra estrangeira? Foi o que nós acabamos de declarar no Salmo 137, versículo 4. Foi nesse contexto que a fé israelita passou por uma profunda purificação teológica. Sem templos nem sacrifícios, o povo aprendeu que Deus não estava preso a um lugar, mas que a sua presença é universal e espiritual. Irmãos, um dos grandes benefícios do cativeiro babilônico foi a questão da expurgação da idolatria. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando vocês abrem ali, por exemplo, as páginas do Novo Testamento, você não vai ver Jesus criticando ou fazendo uma crítica, tecendo uma crítica que os judeus ou os fariseus ou qualquer outra classe estavam praticando a idolatria. Veja que o povo foi expurgado da idolatria, tá? E isso, claro, foi também por episódio, né, por evento do cativeiro babilônico. Outra coisa também, irmãos, as sinagogas, né, as tão famosas sinagogas que são citadas no Novo Testamento, onde o próprio Jesus entrou em algumas sinagogas, os apóstolos, né, posteriormente lá no livro de Atos, eles se usaram muito das sinagogas, né, principalmente Paulo, para pregar o evangelho. As sinagogas, irmãos, elas foram criadas no exílio. Por quê, irmãos? Quando o povo foi para o exílio, o povo que foi para o exílio, irmãos, foi o povo que Deus conservou, né, para realizar a sua obra redentora. E lá, por exemplo, se você ler lá no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, Deus fala para Jeremias escrever uma carta para eles. Aí fala para eles, não, podem construir casas, podem plantar vinhas, pode viver a vida de vocês, porque o cativeiro, o total do cativeiro, contando a partir de 606, vai ser de 70 anos. É tanto que lá em Daniel capítulo 9, quando você abre lá, irmãos, essas informações que eu vou dando aí, ó, tem espaço para anotação aí, tá? Tem espaço para anotação aí na página, por exemplo, na página 49, lá embaixo, tem um espaçozinho para anotação aí. Vocês anotam. Lá em Daniel capítulo 9, quando Daniel falam, olha,
que ele pega um rolo do profeta Jeremias e fala: eu entendi através dos escritos de Jeremias que o tempo das assolações do cativeiro de Judá seria de 70 anos. Tá lá, tá? Enfim, queridos, então na Babilônia, Israel teve essa experiência, né? Não tinha templo, não tinha sacrifício, mas eles entenderam. Tá? Eles foram purificados da idolatria e também ali se criou, né, a questão da sinagoga, que Deus não, a presença de Deus não estava limitada ao templo. Tá? Então, voltando aqui. Ó, por exemplo, ó, destacando aí a figura de Daniel, que foi um profeta que nós falamos aqui que ele profetizou do cativeiro. Então, a figura de Daniel se destaca como exemplo de fidelidade em meio a uma cultura pagã, né, que é um texto muito conhecido, né, que Daniel propôs em seu coração, juntamente com seus companheiros, de não se contaminar, né, com os manjares da Babilônia. Ele e seus amigos demonstraram que é possível viver santamente, ou seja, de maneira santa, em meio à opressão, confiando na soberania de Deus que governa o rei e os reinos, os reis e os reinos. É uma parte muito assim, muito que chama muita atenção, irmãos. É quando já é outro episódio, né, lá no capítulo 3, quando o rei manda erigir uma estátua, né? E manda todo mundo se prostrar diante da estátua, reverenciar a estátua. Inclusive, alguns estudiosos acreditam, irmãos, que aquela estátua era uma estátua do próprio Nabucodonosor, um obelisco, né, do próprio Nabucodonosor. Mas, enfim. E como os três amigos de Daniel, né, Misael, Hananias e Azarias, eles não se curvaram, aí se pergunta, por que que Daniel também não... Irmãos, certamente Daniel não estava na capital, ou seja, não estava na fortaleza da Babilônia ali. Porque Daniel, meus irmãos, ele era uma espécie de superintendente, de governador. Então Daniel, meus irmãos, como está registrado lá no capítulo 6, ele cuidava, no capítulo 6 de Daniel, ele cuidava de cerca de 40 províncias, porque eram 120 províncias para 3 oficiais, superintendentes. Então Daniel cuidava de 40, então Daniel era um homem muito ocupado. Então certamente ele não estava, irmãos, porque se ele tivesse lá, a teofania ali dentro da fornalha não seria o quarto homem da fornalha, seria o quinto homem da fornalha, porque Daniel estaria lá também. Então Daniel não estava, não menciona Daniel ali, porque Daniel verdadeiramente não estava na fortaleza da Babilônia. Ele não estava, que estava, naquele momento ali, estavam os três amigos dele. Tá, irmãos? E ali é interessante, voltando aqui, ali é interessante que quando o rei fala, não, se vocês não se prostrar, vocês serão lançados na fornalha, que ela botou, né, aquela pressão, né, ameaçando eles de morte, eles falam uma palavra que é bem interessante. Eles falam assim, olha, rei, o Deus que nós servimos, ele é poderoso para nos livrar da sua mão. Mas fique sabendo de uma coisa, mesmo se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante da estátua. Irmãos, é muito poderoso isso aí, irmãos. Tá? A confiança deles em Deus é inabalável. Não, Deus pode nos livrar, como pode nos livrar. Mas independentemente se ele livrar ou não livrar, eu não vou cometer idolatria. É forte, né? Queridos, vamos analisar mais 4 palavrinhas que são palavrinhas essenciais para a gente entender essa questão aí do exílio, né, do cativeiro. A primeira palavra é golar, que quer dizer exílio ou deportação. Denota o deslocamento forçado, mas também a purificação espiritual. O exílio é disciplina e não rejeição definitiva, como nós acabamos de explicar, tá, irmãos? A outra palavra é Shekinah, tá? Que é a presença habitante de Deus. Mesmo sem o templo, a presença de Deus acompanhava o seu povo, como a gente vê expressamente lá em Ezequiel, que foi um profeta que profetizou do cativeiro, lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 16. A outra palavra é Techuvar, que quer dizer arrependimento ou retorno. A palavra central da teologia do exílio é o chamado para o povo se voltar para o Senhor, para o povo se arrepender. Né? O profeta Ezequiel disse, arrependei-vos e vivei. Ou seja, arrependam-se para que vocês possam viver.
O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele termina o livro de Lamentações de uma maneira maravilhosa, irmãos. Olha, eu acho muito lindo como o Jeremias ele termina o livro de Lamentações. Ele termina da seguinte maneira, eu vou ler aqui para vocês na íntegra o livro de Lamentações. Olha como é que ele termina. Deixa eu abrir aqui para vocês. Lamentações, capítulo 5. Olha como é que ele termina. Capítulo 5, versículo 21. Ele fala assim: converta-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como os de antes. Aleluia. Né, irmãos? Converta-nos, Senhor, e nós nos... Termina com essa nota, irmãos, que o desejo de Deus, tá? É sempre que nós nos voltamos, nós demos meia volta, nos arrependamos, para que possamos experimentar a verdadeira vida que Ele tem preparado para todos nós. Por isso que o profeta disse: arrependei-vos e vivei. Então, irmãos, voltando aqui, o exílio foi assim um instrumento pedagógico de Deus. O povo que buscava segurança em instituições religiosas e políticas, né? Por quê? Religiosa por quê, irmãos? Porque ele se ancorava na questão do templo, porque o templo está aqui, Deus não vai deixar que o templo seja destruído, não vai deixar que a cidade do grande rei seja destruída, né? E questão política por quê, irmãos? Porque eles estavam fazendo alianças com outras nações, sendo que Deus estava dando uma outra palavra. O que Deus queria não era aliança com outras nações, era aliança com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então o povo buscava segurança em instituições religiosas e políticas e agora precisava redescobrir a fé pessoal e interior. Os profetas Ezequiel, Jeremias e Daniel interpretam o exílio não como uma derrota final, mas como a purificação e a preparação para algo novo, ou seja, a vinda de um rei e de um reino eternos. Né? É tanto, irmãos, que uma profecia muito linda é aquela profecia, né, de Daniel capítulo 2, onde o Nabucodonosor ele tem um sonho, né? E o interessante ali é que Nabucodonosor ele tem o sonho, mas ele esquece do sonho. E aí ele manda chamar os sábios da Babilônia e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu estou resumindo aqui para vocês entenderem. Olha, o negócio é o seguinte, eu sonhei um negócio aí, só que eu esqueci do sonho. Então eu quero que vocês façam o seguinte: vocês falam o que eu sonhei e o que significa. Eu sei que o sonho deixou ele apavorado. Aí ele falou assim, os sábios da Babilônia falaram assim: rei, o que você está pedindo é impossível. Me fala o que você sonhou que a gente dá a interpretação. Aí o Nabucodonosor, vocês estão querendo ganhar tempo. Eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e a interpretação. E aí eles falam assim: não, o rei, isso aí é coisa para os deuses, né? Porque eles eram politeístas, né? E aí ele baixa um decreto que se não interpretasse o sonho dele, que aquilo deixou ele apavorado, todos os sábios da Babilônia iam morrer. E nisso estava incluído Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel chama os seus amigos para oração, para um propósito com Deus, e Deus revela, né, para eles ali o sonho e também a interpretação. E quando ele dá, irmãos, o sonho e a interpretação é muito tremendo, né? Ele sonhou com uma estátua, né? Deixa eu tentar projetar a estátua aqui, só para você ver, irmãos, que é muito lindo. Concluindo aqui, né, que o profeta Daniel, em especial, ele interpretava o exílio não como, mas apontando para um rei e um reino eterno. Só para vocês terem uma ideia, eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, ó. Essa é a imagem. Vou mostrar para vocês agora aqui. Vou mostrar para vocês aqui a imagem. E toda vez, irmãos, que eu olho para essa imagem, eu fico um tanto quanto temeroso. Vamos ver. Vai aparecer aí. Aqui, ó. Vou mostrar uma outra imagem maior. Aqui. Essa imagem.
cabeça de ouro, braços e peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés, parte barro, parte ferro, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, chocou com a estátua, destruiu toda a estátua, e dessa pedra se formou um grande monte. A cabeça de ouro representa a Babilônia, que era o que estava reinando. Porém, após a Babilônia, os braços de prata representavam a Média e a Pérsia, que sucederia a Babilônia, que venceria a Babilônia, registro esse que está lá em Daniel capítulo 5. Depois, o ventre de bronze representa o Império Grego-Macedônio. As pernas de ferro apontavam para o Império Romano, o maior de todos os impérios, forte como ferro. E depois, parte barro, parte ferro. Por que eu falo que eu me assusto? Porque é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos nos pés dessa estátua aí. Estados fortes como barro, ou fortes como ferro, e países fracos como barro. Esperando só essa pedra ser cortada. E a pedra representa a volta do Senhor Jesus. E aí Daniel fala assim, ó, e quando essa pedra for cortada, ela esmiuçará, vai esmiuçará todos os reinos, e o reino que se formar, que forma um grande monte, esse reino nunca mais terá fim. Nunca mais será passado a outro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então é muito forte, né, irmãos? É muito tremendo isso aí. Vamos lá de novo projetar a nossa apostila aqui. Vamos lá. Irmãos, vamos falar aí, ó, de como o texto aponta para Cristo. Vamos lá. Olha aí, ó. O exílio prefigura o maior exílio da humanidade, afastamento espiritual de Deus causado pelo pecado. Porque lá em Isaías 59:2 fala que é o pecado que nos separa de Deus, né? Assim como Israel foi levado cativo por causa da desobediência, toda a humanidade está em cativeiro espiritual e necessita de um redentor que traga libertação verdadeira. Cristo é esse redentor. Ele é o servo sofredor que carrega sobre si o castigo do exílio humano. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Na cruz, Jesus sofre o abandono que o povo experimentou. Deus meu, por que me desamparaste? Né, irmãos? E concluindo aqui, ó. Além disso, a promessa da nova aliança, que está lá em Jeremias 31, se cumpre plenamente em Jesus Cristo, cujo sangue seja um pacto eterno de perdão e de reconciliação, conforme está nos textos aí. Ele também é o novo templo, tá? O verdadeiro lugar da presença de Deus. Ou seja, Jesus foi, é e sempre será a maior manifestação da glória de Deus à humanidade. Assim, o exílio e o retorno de Israel aponta para a redenção espiritual e o retorno da humanidade ao lar do Pai. Então, irmãos, o exílio, ele representa, literalmente falando, a disciplina por causa do pecado. Todavia, irmãos, o propósito da disciplina não é a destruição, é a restauração. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Inclusive, quando nós estudarmos, né, na próxima semana, quando nós estudarmos sobre lá na página, a partir da página 50, sobre o retorno e a restauração, a gente vai entender mais isso aí. Que o propósito final, irmãos, do castigo, vamos dizer assim, do castigo do exílio, não era a destruição do povo, muito pelo contrário, era a restauração, com proposta do povo se arrepender e se voltar ao único e verdadeiro Deus. Aleluia. Irmãos, olha as aplicações práticas aí na página de número 49. As aplicações práticas aí da questão do cativeiro. Primeiro, Deus disciplina porque Ele ama. O exílio não foi abandono, mas correção paternal. O sofrimento
pode ser o meio pelo qual Deus purifica e restaura o coração do seu povo. Martinho Lutero dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia assim, ó: há 3 maneiras de você conhecer a Deus: através da palavra, através da oração e através da dor. Segundo, a presença de Deus não está limitada a lugares. Mesmo sem o templo, né, no caso lá no cativeiro, Israel descobriu que Deus é o Senhor da história. Hoje, o crente é o templo do Espírito Santo. Tá, irmãos? É o que eu sempre falo, irmãos. A gente usa a expressão casa de Deus, mas é errado. Um templo de alvenaria, irmãos, por mais suntuoso que ele seja, por mais faraônico que ele seja, por mais colossal que ele seja, por mais lindo que ele seja, não é a casa de Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro, principalmente no Novo Testamento, que nós somos o templo e a habitação de Deus, tá? Então, terceiro, o arrependimento é o caminho de volta. A oração de Daniel, em Daniel 9, inclusive, irmãos, anota aí e medita. Vê lá essa oração que Daniel faz no capítulo 9. Tá? Anota aí, na página 49, aí tem espaço para anotar. Anota aí. Ler Daniel capítulo 9. Não vai dar tempo da gente ler aqui, tá? Mas lê lá essa oração maravilhosa de Daniel capítulo 9, tá, irmãos? Que é um modelo de confissão sincera e de fé na misericórdia divina. É uma oração de arrependimento. Muito linda essa oração, tá, irmãos? 4. A fidelidade em tempos hostis é possível. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego mostra que é viável viver com integridade mesmo em uma cultura que é contrária à fé. Tá, irmãos? Nós temos que entender que mesmo diante, irmãos, da corrupção, mesmo diante da idolatria, da imoralidade e das densas trevas espirituais, nós somos chamados para ser luz deste mundo. Glória a Deus. E quinto, Cristo é o fim de todo o exílio, de todo o cativeiro, de todo o exílio do pecado, de todo o cativeiro do pecado. Somos reconciliados com Deus e temos acesso direto à sua presença. O Evangelho é o chamado para voltar do cativeiro, ou seja, voltar do pecado. Então, concluímos aí, meus irmãos, né, a nossa segunda parte da aula, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.